Chegou Alma Sun, o Kia Soul que tem a sua cara, com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e monte o seu como desejar. Kia Soul Alma Sun é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Olá, bem-vindos! Hoje o De Papo é sobre moda e estilo. A gente vai falar com a designer de joias, que trouxe uma ideia inovadora para o Brasil. Ela faz joias dos nossos melhores amigos, os pets. Tem um bate-papo com a consultora de imagem de estilo Mariana Alfonsin, que está lançando no mercado. Tem também o De Papo com a Odonto, trazendo muito mais dicas de muito versus saúde. Não vai perder, né? Eu sou Ana Cláudia e a gente está lá. Hoje o De Papo tá muito chique porque a gente está recebendo a consultora de imagem e estilo Mariana Alfonsin. Bem-vinda, Mari, tudo bom? Obrigada. Tudo certo? Vamos começar falando então de uma novidade no mercado, que é a tua atuação agora na área, né? Tu vieste com tudo, com super lançamento no dia 21 de agosto, é isso? Conta pra gente. Isso, exatamente. Eu sempre fui apaixonada por moda, amo moda e há algum tempo eu já vinha me preparando para essa transição de carreira. Eu me formei em Direito, atuei como advogada há muitos anos e desde que as minhas filhas nasceram eu decidi não querer mais trabalhar em escritório, então eu vinha me preparando para essa transição. Fiz alguns cursos, fui fazendo aos poucos alguns cursos desde o ano passado e aí eu terminei a minha formação esse ano na École Supérieure de Relooking, aqui em Porto Alegre, uma escola francesa. Muito legal. E aqui também tem em Paris, Milão e tem aqui no Brasil. E daí foi então que eu finalizei essa minha formação. Quais serviços que as tuas clientes podem contar contigo? Olha, eu trabalho desde a consultoria de imagem completa, na qual eu faço diagnóstico de imagem, de coloração, o tipo de corpo da pessoa. A gente faz todo eu chamo o diagnóstico da imagem mesmo. A gente identifica quem é essa pessoa, quem é essa cliente, qual é o objetivo que ela tem. E depois a gente passa para o closet clearing, que é a limpeza do guarda-roupa. Tem que ter, não adianta. A gente tem que, porque a ideia é o quê? Que a gente tire as coisas que não são mais, ou não identifica mais naquele momento de vida da cliente, ou não tem mais a ver com o corpo dela naquele momento, ou realmente ela tá usando de forma equivocada. Então a gente tira o que não serve mais, às vezes precisa comprar uma peça ou outra, mas normalmente não é nada significativo que a gente tem que comprar, que é o personal shopper. E depois eu passo para montagem de looks, que normalmente é o que as clientes mais adoram. A gente monta os looks e deixa prontos. Então, às vezes eu tenho clientes que eu monto 60, 70 looks, a gente fotografa e de manhã ela olha os looks prontos e nem precisa pensar. Então, tu consegues adaptar um estilo todo, uma mudança com as peças que a pessoa já tem. A maioria das vezes a gente usa muitas coisas, 95% do que as pessoas já têm. Nossa, que bacana, praticidade, né? E não tem muito chororô na hora daquela limpeza do closet? Tem. Tem bastante. É a parte mais difícil, eu acredito, né? Eu sou muito apegada às coisas, então eu imagino que tem. É difícil. Assim, é difícil, mas às vezes a gente vê, assim, a gente olhando de fora como uma profissional, vê uma cliente, por exemplo, ela tem 6 blusas de tricô preta. 4 estão em péssimo estado, ou não funcionam pro tipo de corpo dela, ou já saíram, aquele modelo já não tá mais na moda, não funciona mais para aquela situação. E tem 2
blusas maravilhosas, ela não precisa mais que 2 blusas pretas. Então a gente tira as 4 que não funcionam e não precisa comprar nenhuma. Ela fica com 2 blusas boas, porque senão o que acontece? Ela fica usando aquelas que não funcionam. Ah, mas eu vou usar só pra ir não sei aonde, só pra ir na academia, só pra aquilo. E quando ela tá usando aquela peça. Então Sim. a ideia é realmente tornar o guarda-roupa mais prático, mais funcional, para que a pessoa realmente possa aproveitar e se vestir com um estilo, mas de uma maneira prática. Eu sou uma pessoa muito prática. Tu acreditas que uma boa aparência traz mais segurança? Eu acho que sim. E existem estudos, inclusive, que dizem que a pessoa, quando ela se sente bem vestida, ela age de maneira mais assertiva e os outros a percebem de maneira mais positiva. Já dá aquele ar diferente. Sim. Então, o efeito de uma mudança de guarda-roupa e da pessoa se sentir mais segura com o que ela tá usando é incalculável. E aquela coisa do consumo consciente, Mari, existe isso de tu poder... A gente já tava falando, né, de tu poder aproveitar as peças que tu já tem, mas tu pode ter um guarda-roupa enxuto e te vestir bem, tem aquela coisa de repetir a chique, como é que é isso? Sim, isso é uma tendência mundial, na verdade, se chama o guarda-roupa cápsula, tem gente que fala em 36 peças, alguma coisa assim nesse estilo, claro, não precisa ser tão rígido, mas guarda-roupas menores. E a verdade, assim, a gente usa o que tem, né? Usa as peças boas, aproveita e quando elas terminam, se substitui, né? A gente calcula o valor de uma peça, tu divide o valor dela pela quantidade de vezes que tu usou. Então, por exemplo, se tu compra uma blusa de R$500 e usa ela 30 vezes, Se tá? pagou. E tu compra uma blusa de 60, mas usa ela uma vez, a blusa de R$60 é muito mais cara. Por isso a gente também, o profissional de estilo, ele acaba sendo econômico, porque tu compra assertivamente. Então tu pode comprar, eu sou uma pessoa que compro em lojas de todos os valores, pra mim pessoalmente e pra minhas clientes. Acho que tem peças que vale investir, tem outras peças que são de tendência e a gente pode comprar em fast fashion que não tem problema nenhum e que daqui a pouco já mudou, a gente enjoou e não quer mais. Então, acho que vale a pena, mas a gente tem que investir em peças assertivas. Sim. Agora, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar se tu tens alguma inspiração de estilo, de elegância, enfim. Olha, tem algumas mulheres que eu considero chiques, elegantes, mas eu não digo que eu concentraria minha maior inspiração de estilo foi a minha avó, que foi uma mulher elegantérrima, uma das mulheres mais chiques que eu conhecia. E ela era também chique por dentro e chique por fora. Eu acho que isso também isso é o resumo de elegância. Ser uma pessoa generosa, uma pessoa educada, tratar as pessoas bem. Isso também tem muito a ver com elegância. Eu queria muito te agradecer a tua presença no De Papo, adorei e não precisa, mas vou te desejar muito sucesso e vamos acompanhando aqui pelo Instagram, enfim, as tuas dicas. Eu adorei o convite, obrigada, Ana. A gente que agradece. Hoje quem está nos recebendo na clínica Odonto Prez é o Dr. Lucas Pena para bater um papo sobre bichectomia. E eu quero saber tudo sobre esse procedimento, é claro. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Ana? Tudo certo. Então vamos falar um pouquinho, contar o que é a bichectomia para o pessoal e por que ela ficou tão popular, né, nos últimos tempos. Então, Ana, a bichectomia é uma cirurgia de remoção da bola de bichar. É um corpo gorduroso que tem na bochecha que fica entre 2 músculos da mastigação. Ela se tornou popular porque a partir do momento em que você remove esse corpo gorduroso, existe um afinamento do rosto. Então acaba realçando aquilo que está na moda hoje em dia, que é um rosto um pouquinho mais quadrado, realça o volume da maçã do rosto. O famoso contorno, aquele Exatamente. estilo Kardashians, aquela coisa Sim, toda. exatamente. E para quem que é indicado fazer esse procedimento? Na verdade, a bichectomia ela é indicada para pacientes que têm hábito de morder a bochecha. Tem pessoas que têm a bochecha mais volumosa e acabam mordendo a bochecha involuntariamente e acabam marcando, machucando. Então, a principal indicação funcional dela seria para as pessoas que têm essa dificuldade. Essa é uma das vantagens, Uma das vantagens dela. Aí, como consequência, ela gera um afinamento do rosto que tem um padrão estético envolvido, então as pessoas muitas vezes procuram
a cirurgia da bichectomia por causa da estética. Ela começou essa cirurgia não por questões estéticas, mas para facilitar essa questão? Para facilitar essa questão e, em alguns casos, também para técnicas cirúrgicas de fechamento de comunicação buco-sinusal. São coisas técnicas que aconteciam antes e, para ser resolvido, às vezes eles removiam a bola e instalavam na região, que é uma região superior, a região do seio maxilar, instalavam a bola ali para poder fechar essa região e não ter mais uma comunicação do meio bucal com o seio maxilar. E como é que funciona o procedimento? É rápido, é fácil? É um procedimento, sim, é um procedimento rápido, mas ele exige cuidados. Então, assim, eu falo que a bichectomia é um procedimento que, se ele der errado, ele dá muito errado. Então, você precisa procurar um profissional que esteja qualificado para poder fazer isso. Ali na região correm nervos importantes e estruturas importantes. Tem a saída do ducto da glândula parótida. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente pode gerar uma lesão permanente para o paciente. Então, Mas é um procedimento de um dia? Procedimento rápido. Anestesia local? Anestesia local. A gente trabalha só com tecido mole, então é um procedimento que é mais fácil da gente operar, desde que seja feito da forma correta. E o pós-operatório, aqui na Odontoprev, a gente tem todos os cuidados com a esterilização do material, os cuidados com a técnica cirúrgica e com a medicação. Então a gente costuma ter pós-operatórios muito bons em relação a isso. E a cirurgia bem rápida. Tá certo, adorei. Então, obrigada, Dr. Lucas. Até a próxima. E se tu gostou, não deixa de acompanhar todos os De Papo com a Odonto aqui no programa De Papo. Lembrando que a Odontoprev conta com estacionamento exclusivo e gratuito. Até semana que vem. Tchau, tchau. Chegou Almaçã, o Guia Soul que tem a sua cara, com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e monte o seu como desejar. Guia Soul Almaçã é na Guia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre design, arte, amor pelos pets, tudo junto. E para isso a gente está recebendo a designer de joias e ourives, Simone Michel. Muito bem-vinda de papo. Obrigada, Ana. A gente vai falar um pouquinho do teu trabalho, mas primeiro eu quero falar sobre como começou tudo, né? Porque a tua formação tem muito a ver, tem muita influência no teu trabalho hoje, né? Tem. Eu sou veterinária e morei muitos anos em Porto Alegre. Trabalhei por alguns anos com clínica de pequenos gatos e cães, né? E depois de casar fui morar na fazenda e larguei a clínica. Aí como hobby eu resolvi fazer aulas de joalheria. Começaste como um hobby, brincadeira. Para ter alguma coisa para fazer, ocupar o tempo mais em casa, que eu criava gado, que é uma atividade que não te exige todos os dias, né, como a clínica. Comecei a fazer joias e no primeiro dia que eu aprendi a fazer essa técnica de recorte em chapa, eu já fiz a minha cachorrinha, que era uma bulldog francesa. E a partir dessa, as pessoas começaram a ver e amigas pediam e eu comecei a fazer. Teus cachorrinhos foram tuas cobaias, Foram as minhas então cobaias, são as os tuas primeiros que eu fiz. inspirações. E foram muitos testes. Como é que começou esse processo todo desse trabalho? Foi muito tempo de teste ou logo tu já começaste a vender para as amigas? Eu comecei a fazer para as amigas, mas eu fazia raças padrão. Sim. Então, assim, é um poodle, é um schnauzer. E com o tempo as pessoas foram pedindo, mas ele tem um rabinho mais assim, a orelhinha mais assado, e eu fui fazendo características individuais. Aí, com o amadurecimento do desenho, da técnica, da habilidade mesmo, eu comecei a fazer eles totalmente personalizados. E tu foste uma das primeiras a desenvolver esse trabalho no Brasil, né? De joias, com pets, com animais no geral, enfim. Da onde surgiu essa ideia, assim, de começar a fazer esse trabalho em especial? Não teve essa intenção, foi natural. Eu fui fazer o que eu gosto de fazer desde criança. Se eu vou desenhar, eu desenho bichos. Se eu vou esculpir, eu esculpo bichos.
nas joias começou a acontecer isso também. Então, Sim. e como teve uma aceitação grande, naturalmente também foi acontecendo. Isso foi lá em 2007. Imagina. Já é bastante E aí tu tempo. começaste esse processo de desenhar. Como é que funciona primeiro tu faz o desenho, Faço um esboço, desenho, enfim. a mão livre, não uso computador. Esse desenho em geral, se for para um cliente, eu passo para o cliente e ele me diz, olha, tô enxergando já o fulaninho, mas ele tem o olho mais aberto, mais redondo, mais isso. E eu vou fazendo algumas modificações. Quando a pessoa diz está perfeito, é ele, aí eu vou transformar em joia. Então eu vou recortar esse desenho numa chapa de metal, seja ouro ou prata. E ele sai com a carinha do nosso E ele amigo fica peludo. com a carinha do amigo. Esse não é bem Essa peça foi uma das primeiras que tu desenvolveste? Essa foi uma das primeiras, foi do meu pug, que já se foi. Tá eternizado, né? Tá Em uma eternizado belíssima aqui. peça. E agora, tu falaste dos teus pugs, enfim, tu Uhum. tem essas inspirações, mas tu também tem um local que te inspira bastante a trabalhar, né? Tem. Que é a fazenda onde tu moras. Sim, é um paraíso. Eu gosto de sentar, observar, ouvir, silêncio. E dali vão saindo muitas ideias também, como essas novas aqui, que aí eu comecei a fazer as raças, várias raças em 3D. Então esses desenhos aqui eu faço a modelagem 3D no computador e mando aí para uma fundição. Esses eu não faço à Sim. mão. Essas não são as peças personalizadas, Essas digamos não assim, são que são o retrato personalizadas, dos pets. Agora, no momento, eu estou desenvolvendo uma peça personalizada, que vai ser um presente para um pai e para uma filha, mas vai ser a primeira, não é ainda o que eu estou fazendo como rotina. Como rotina são raças padrão, as peças são já pré-determinadas. Com o tempo eu pretendo fazer os 3D também personalizados. E talvez por tu seres veterinária, por teres trabalhado muito tempo com essa parte da anatomia, inclusive estava lendo no teu site, tu já tens essa facilidade, né, pra fazer os traços, enfim. Isso acho que é uma coisa que faz muita diferença no meu trabalho para outras pessoas que começaram a surgir depois, porque realmente eu tenho afinidade e conhecimento com essa área. Então, assim, as expressões deles, e também as particularidades dos donos dos pets. Sim. Eu já conheço Tem bem. uma conversa antes, tem, enfim, para claro. descobrir. Qual o principal pedido dos clientes na hora de eternizar os pets deles? Eu quero enxergar ele no olhar, eu quero, enfim, deixar a peça assim ou assado. Algumas pessoas pedem particularidades. A maioria quer assim só o rosto, a grande maioria, e quer enxergar o seu pet ali, mas não explica exatamente por quê. Alguns dizem, não, ele tinha um olharzinho muito especial, ou ela tinha um dentinho pra fora, ou alguma coisa assim. Mas a maioria quer enxergar, e isso é uma coisa que me deixa feliz, que eu recebo muito retorno das pessoas dizendo, as tuas joias têm alma. Eu olho e enxergo realmente o olhar do meu cachorrinho ali. Isso é uma coisa que eu fico contente. E aqui a gente pode ver um pouquinho dos pingentes e também das fivelas de cinto, Das né? fivelas. Como essas que tu trouxeste aqui, que são Isso maravilhosas depois, também. Os cintos são feitos em couro reversível, então a gente pode usar ele no preto, como eu estou usando, pode usar ele no marfim, os dois têm duas cores. Ah, E as maravilhoso. fivelas são trocadas, como essa de bulldog que eu estou usando, pode trocar, usar outro dia o Sim. shih tzu ou qualquer outra raça. E eu comecei a desenvolver depois de começar a trabalhar com 3D. Esses Sim. eu também faço no computador e mando para metalúrgica. Pra quem tem 4 cachorros como eu, pode usar um a cada dia. Um a cada dia. Exatamente. Adorei, Simone. Deixa eu ler uma frase que me chamou muita atenção no teu site, uma frase dita por ti. Meu desejo é que as peças que faço digam algo sobre quem usa e tragam emoção e alegria, a mesma sensação que temos quando estamos com os nossos peludos. E eu não poderia concordar mais com essa frase. Queria te parabenizar pelo teu trabalho e agradecer a tua presença aqui no De Papo. Eu que te agradeço, Ana. Hoje o bate-papo aqui no Minuto Mércio Saúde vai ser sobre a doença do século, o estresse, né, doutora Ana? Exatamente. Olha só, a palavra estresse tem origem na palavra inglesa stress. Significa pressão, tensão ou insistência. Pode-se definir esse estresse como um conjunto de reações fisiológicas que são necessárias para a pessoa se adaptar a essas novas situações, né? Isso. E é a doença da atualidade, como eu estava falando.
Então vamos falar um pouquinho sobre estresse, doutora Ana Paula Speer. Sobre o estresse. Eu vou falar assim, vou tentar dar alguns exemplos bem práticos para as pessoas entenderem o que é o estresse. Vamos dizer assim, tu, Ana Cláudia, tu vens a Viamão aqui, a gente grava o Minuto Nerd de Saúde, tu voltas a Porto Alegre e no teu retorno o trânsito está super carregado, tu demoras a chegar em casa, chega em casa assim, estou estressada, né? O que a maioria das pessoas dizem. O que tu vais estar sentindo não é estresse, o que tu vais estar sentindo é cansaço. O estresse é diferente. Tanto é que se tu chegares em casa e tomar uma taça de vinho ou um copo de cerveja, quando terminares, nem terminou aquela taça ou aquele copo, a pessoa já está relaxada, Já tá tudo né? certo. Já passou, já quer tomar a segunda, né? O estresse, ele é um fenômeno biológico, ele vai muito além disso. O estresse, a gente pode usar o exemplo dos nossos ancestrais, os homens das cavernas, por exemplo. Eles precisavam sair para caçar. Quando eles saíam para caçar, eles encontravam um leão na porta da caverna. Então eles tinham que tomar duas atitudes, ou eles matavam aquele leão, ou eles fugiam, né? Para a sobrevivência eles tinham que tomar uma atitude. Essa atitude, essa reação, ela é o estresse, né? É o que o corpo precisa fazer para se defender daquela ameaça, digamos assim, né? Por sorte, a gente já não tem mais leões nas nossas portas hoje, mas tem outros fatores, sorte, né? Mas a gente tem inúmeros fatores que a gente pode citar, né? Metas a cumprir na empresa, a gente pode dizer até o próprio desemprego, problemas de relacionamento. São várias as situações que a pessoa acaba desenvolvendo o estresse, né? O dia a dia é feito de pressões, O dia a dia é né? feito de pressões, exatamente. E como é que ele funciona o mecanismo? No momento que o corpo ele recebe uma ameaça, ele manda um aviso para o cérebro, né, para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central ele vai fazer com que as glândulas suprarrenais liberem hormônios como cortisol e adrenalina, que são os principais, assim, entre outros. E esses hormônios eles vão fazer com que a pessoa ela vai contrair os músculos e ela vai ter uma taquicardia, o coração vai bater mais rápido, aquela sensação que o coração vai sair pela boca. Esses são os sintomas. Os sintomas principais, assim, e aí ela vai agir, né? Isso é o mecanismo do estresse, ela chegar até a ter essa ação, assim, né? E as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, é estresse, não é estresse? Então, só detalhando exatamente como eu te falei, a taquicardia, né? Aquela sensação de coração saindo, às vezes aquela pressão, parece que alguém deu um soco na boca do estômago, né? É uma sensação, dos efeitos do estresse. Suar frio, a pessoa sua, a mão dela fica úmida, molhada. É importante até para o pessoal comparar com outros sintomas de outras reações, Isso. enfim, né? E não pensar que pode ser algo mais grave. Às vezes as pessoas já pensam, estou tendo um problema cardíaco, até pode, né? Não deixe de consultar o médico, mas assim, Sim. às vezes é só um estresse. São né? um pouco diferentes os Isso, sintomas. assim, a gente pode usar, por exemplo, uma entrevista de emprego. Todo mundo já fez entrevista de emprego. Geralmente na primeira dá tudo isso que eu falei, né? A mão sua, a pessoa Ou uma treme. entrevista no de papo, às vezes também. E a pessoa respira rápido, toda essa situação, assim, porque são sintomas do estresse, né? Quando a pessoa reage, tem aquela ameaça, ela reagiu e passou, tá ótimo. O problema é quando a pessoa tem o estresse constante. A gente que pode ele falar em acaba- estresse crônico? Podemos falar de estresse crônico, que é aquela pessoa que ela não relaxa nunca. Ela não vai ter só aquele momento e passar, ela vai continuar aquilo constantemente. E aí o estresse crônico, ele vai acabar causando outros problemas, que seriam assim a depressão, a síndrome do pânico, a própria síndrome de burnout, que é uma síndrome bastante comentada hoje em dia, que é um estresse profissional, assim, um esgotamento físico e mental que a pessoa desenvolve, e entre outros vários outros problemas, justamente pela diminuição da imunidade, porque a pessoa tem o estresse, baixa a imunidade e aí acaba desenvolvendo várias coisas. E acaba recorrendo, só desculpa te cortando, recorrendo ao álcool, a drogas, né, ao fumo, que vão prejudicar muito mais a saúde, né? E o estresse também, É um caminho muito fácil, né? É um caminho muito fácil para tentar suprir, né? Tentar barrar aquele problema, assim, eu vou tentar uma forma de fugir disso, né? E aí, claro, o estresse crônico, ele vai causar problemas de hipertensão, justamente pela contratura do muscular, contrai os vasos, né? A tendência de hipertensão é maior. A pessoa tem uma tendência a aumentar triglicerídeos,
a desenvolver diabetes, problemas de hipófise que vão alterar todos os hormônios, TSH, inclusive, né? E por aí temos Então, uma para lista muita enorme. gente que não entende, não acredita, o estresse, que é um problema que vem daqui, pode sim causar muitos problemas físicos, né, Exatamente, doutora Ana? muita coisa, muito problema. Agora a pergunta que não quer calar. Estresse tem cura? Tem como resolver, como controlar esses sintomas? Sim, as pessoas têm que procurar, se chegou lá no estresse crônico, que é esse, né, que já está em depressão, está com vários problemas, às vezes até um outro detalhe que eu não comentei, a pessoa está muito cansada. Ela trabalha, mas ela perdeu a graça, como a gente fala, né? Não tem mais vontade de fazer, isso pode ser estresse também, né? Porque justamente aquela pressão é muita pressão, então acaba achando que é outra coisa, mas é só um estresse, né? Mas se a pessoa está com um estresse crônico, o que se recomenda é procurar um profissional, né? Vai acabar tomando algum tipo de medicação, o profissional vai orientar, né? Pode ser tanto um clínico geral quanto um psiquiatra? Pode. Daí a pessoa procura alguém para orientar, né? Sim. Mas se a pessoa está sentindo aqueles primeiros efeitos que eu falei, uma coisa básica de se fazer, que as pessoas sempre dizem que não tem tempo, é o exercício físico. O exercício físico é fundamental, até porque assim, sai do foco, né? Tu tira o foco, tu estás ali trabalhando, foi fazer um exercício físico, mudou teu foco. Não só pro depois, mas como pro antes, né? Pra prevenção. Exatamente, como prevenção, claro. Alimentação correta também é importante, assim, evitar gordura, excesso, né? Evitar açúcar, refrigerantes, essas coisas todas que também acaba bem ou mal, parece que não, mas é uma coisa que vai pesando no estômago e isso vai acabar desenvolvendo, também pode dar um estresse, uma depressão, assim. E hoje em dia também tem muitas alternativas, terapias alternativas, desde meditação, yoga, então cada um tem que achar alguma forma de relaxar, né? Porque assim, às vezes, eu não aguento a dor aqui no meu pescoço, a dor nas costas, por quê? Justamente porque o estresse causa essa tensão, né? Então ele contrai e não relaxa. Recursos não faltam. Recursos não Basta faltam, a pessoa ter interesse. A pessoa tem interesse, a pessoa reconhecer, né, que é o estresse. Muitas vezes, como eu disse, precisa de um profissional, porque a pessoa não vai conseguir identificar sozinha, mas tem cura, tem como a pessoa viver bem, né? Ou trocar de emprego. Às vezes, né? É um outro recurso. Está trabalhando numa coisa ali que não gosta, né? A Ana Cláudia, por exemplo, ela odeia o que ela faz, né? Então daqui a pouco ela não gosta. Então ela está estressada. E para você que vive estressado, conhece alguém que tem esse problema, curtiu o programa de hoje ou anotou todas as dicas, então não deixa de seguir conferindo o Minuto Mércio Saúde lá no YouTube, no canal Minuto Mércio Saúde, ou acompanhando, claro, de papo. Não deixa de mandar suas dúvidas também no Instagram, @Laboratório Mércio. Até semana que vem. Tchauzinho.